Sempre é uma alegria muito grande a gente poder ver pessoas declarando Jesus publicamente, que agarram essa chance, eles agarraram essa chance, como essa canção fala. E eu queria rapidamente, não vou demorar, ler um texto para eles e para toda a igreja, lá em João, capítulo 9, João 9. João, capítulo 9, versículo 21. João 9, 21. Diz assim: mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Amém? Quando a gente lê um texto assim, a gente não entende, porque a gente não precisa explicar o contexto. Nós estamos falando de uma passagem bíblica onde Jesus foi perguntado, foi feita uma pergunta a Jesus pelos seus próprios discípulos. Os discípulos viram um jovem que era deficiente visual. E aí eles olharam para aquele jovem, olharam para Jesus e aproveitaram aquela oportunidade para dizer, Senhor, esse jovem nasceu cego, porque seus pais pecaram, porque ele pecou. Por qual motivo esse jovem nasceu cego? Havia uma cultura que dizia que uma pessoa trazia o peso do pecado dos seus pais. No contexto judaico, alguns acreditavam, por isso que foi dito, assim, em uma certa ocasião, através de um profeta, nunca mais se dirá esse provérbio em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Por que foi dito que não seria mais dito isso? Porque havia uma crença que os filhos pagavam o pecado dos seus pais. E aí, por isso que esses discípulos, lá em João 9, 2 e 3, os discípulos perguntaram ao Senhor, Rabi, mestre, quem pecou? Este jovem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele a obra de Deus. Então Jesus disse, não uma coisa nem outra. Ele nasceu assim para que se manifeste nele as obras de Deus. E a partir disso, um transtorno foi causado. Porque Jesus simplesmente, após essa pergunta e após essa resposta, Jesus pega, cospe no barro, faz um lodo, uma lama, com aquela lama ele passa nos olhos daquele jovem cego e diz para ele assim, vai lá no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, e lave os seus olhos. E aquele jovem, com os olhos todos sujos, vai até aquele local, obedientemente, e quando ele lava o seu rosto, ele passa a enxergar. E a partir disso, um transtorno foi causado. Uma confusão foi causada. Se você observar o que nós lemos aqui, é uma pergunta feita pelos religiosos aos pais desse garoto. Os religiosos dizem assim, olha só, como teu filho está enxergando? Se você está dizendo que ele nasceu cego. Eles estão inquirindo, eles estão perguntando aos pais daquele jovem, por que ele está enxergando? Então, o pai dele vai dizer, os pais dele vão dizer, mas, não sabemos como ele pode ver agora. Eu sei que ele nasceu cego. Ele é meu filho, eu sei que ele nasceu cego. Mas, como ele pode ver agora, e como os olhos deles foram abertos, versículo 21, perguntaram, nós não sabemos responder. Aí eles vão dizer o seguinte, idade ele tem. Ele já é jovem, ele já sabe falar, ele já sabe explicar, ele falará por ele mesmo.
Aí, no versículo 22, vai explicar o porquê que seus pais se esquivaram de explicar o porquê que aquele jovem estava enxergando. No versículo 22 vai dizer o seguinte: seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem? Pergunte a ele. Ó, ele pode responder. É como se os pais dele dissessem assim: rapaz, que problemão que você arrumou. E olha que interessante. O medo de ser expulso da sinagoga, e ser expulso da sinagoga no contexto em que tudo era religião, tudo, a vida social naquela época era ligada à religião, a lei era ligada à religião, tudo era ligado à religião. Ser expulso da sinagoga era uma vergonha, era um vexame. Então, os líderes religiosos tinham decidido: se alguém declarar fé em Jesus, será expulso da sinagoga. E por esse medo, os pais veem uma evidência, mas não querem acreditar na evidência. Há muito medo hoje, ainda, no meio religioso. Há muito medo na sociedade. Há muito medo ao ir no colégio, por exemplo. Viver em sociedade. O medo nos cerca. As imposições nos cercam. De como agir, de como decidir, do que querer, do que comprar, do que ter. Se valoriza muito mais o ter do que o ser. E às vezes a gente, para ser aceito, a gente se enquadra nisso. A gente fica ali quietinho. E a gente diz assim, quando é perguntado: olha, idade ele tem, que ele responda, porque eu não quero me comprometer. Para mim, a pior coisa seria ser expulso da sinagoga. Para mim, a pior coisa seria ser expulso do grupo de amigas, Duda. Para mim, a pior coisa seria não ser entendido, Renan, não ser compreendido. Muitas vezes, das suas decisões, da sua escolha, na sua fé. E aqueles pais estavam assim, com medo. O medo os tomou de tal maneira que eles estão vendo a evidência, estão vendo o filho deles enxergando, e eles não conseguem admitir. Eles não falam porque eles têm medo. Lá no versículo 18 do capítulo 9 de João, diz assim: os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. É mais fácil duvidar. Não, não é ele. Não, isso é mentira. Ele não nasceu assim. Eles acharam melhor não acreditar na evidência. Eles acharam melhor, o medo era tão grande que é melhor negar o que você está vendo. E eles dizem que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Eles não acreditaram enquanto não chamaram os pais dele. Chama os pais dele, porque a gente não está acreditando. Aí no versículo 19, perguntaram-lhe dizendo: é este o vosso filho? Que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Como que é isso? Seus pais responderam, como nós falamos, e disseram: sabemos que é nosso filho, é ele mesmo, e que ele nasceu cego. Mas agora, como vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele, e ele mesmo falará por si mesmo. Sabe, o medo faz até eles não terem vergonha do senso do ridículo. E às vezes o medo de assumir a fé faz a gente não assumir o que o Senhor está fazendo, não assumir as evidências na vida do WT. Eu vou chamar assim porque senão minha língua embola, o seu nome é difícil. Talvez algumas pessoas vão ver a tua mudança, mas não vão querer acreditar e não vão querer validar. E é preciso você estar atento e você não se deixar levar. Por quê? Porque para elas ficam nessa crise aqui. Não deve ser ele. Não é possível que seja. Versículo 21. Mas agora, como ele vê, não sabemos, ou quem tem aberto os olhos dele, não sabemos nada. Lá em João 9:8, a mesma coisa. Os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado mendigando? Não era aquele menino que ficava mendigando que era cego? É ele, não é ele. Uns diziam: é este, outros, parece com ele. Parece. Não, acho que não é não, parece.
Ele dizia, sou eu. É como se vocês dissessem, Ivo, sou eu mesmo. Ei, sou eu. E as pessoas, não é possível que seja. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vá ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Sabe, o medo faz a gente duvidar da evidência. O medo faz a gente não celebrar a vitória. O medo é tão grande, é tão maior do que o desejo de celebrar a vitória. Gente, imagina você, teu filho nascer deficiente visual. A gente tem vários conhecidos, pessoas que passaram por essa experiência, passam e dão duro, lutam, tentam dar total independência aos seus filhos, para que eles possam trabalhar, para que eles possam ter a vida deles. Eu tinha um amigo que o filho é deficiente visual e ele lutou muito pelo aquele filho, e o filho dele se tornou um professor universitário. Então, nós estamos diante de um pai e de uma mãe que está diante do seu filho que nasceu cego e não tinha ultrassonografia, não tinha exames que os avisassem de antemão de que seu filho nasceria com aquela deficiência. Então eles foram pegos de surpresa e naquela sociedade era mendigar, era depender de pessoas. Não tinha benefícios do governo, não tinha nada, era mendigar, era depender de alguém. E agora esses pais estão diante dos seus filhos, agora já um jovem, enxergando, o medo é tão grande que eles não conseguem pular, eles não conseguem dar glória a Deus, eles não conseguem dizer, sabe de uma coisa, toda essa imposição, todo esse medo, eu abro mão e eu assumo que Jesus Cristo é o Senhor, porque meu filho nasceu cego, mas de uma forma tremenda, houve uma mudança na vida dele. Não, eu prefiro ficar com medo. E eu me contenho. Por dentro tem algo querendo celebrar, mas por fora há uma imposição do medo, da religião. E aí eles não assumem. Eles estão vendo o milagre. É aquela coisa de alguém, como aquela mulher que vivia curvada e está num dia de sábado no templo e ela é curada. E aqueles religiosos estão preocupados se é dia de sábado que pode curar ou se não é dia de sábado que pode curar. Eles estão preocupados com regras, eles estão preocupados com tantas coisas, quando na frente deles tem uma evidência do poder de Deus. Sabe, não permita que o medo te impeça de celebrar. Eu lembro que eu estava no banco, trabalhava no banco, lá na rua, lá em Caraí. Qual é o nome daquela rua mais conhecida em Caraí? Gavião Peixoto. Trabalhava numa agência ali. E o subgerente falou o seguinte, eu não quero que vocês recebam um telefonema da família de vocês, só se for algo muito grave. Se não for, eu não quero que liguem para cá. Eu era vigilante, tá? Terceirizado. Eu não quero que liguem para cá para que vocês atendam o telefone. Em hipótese nenhuma. Ele era um camarada muito duro. Então, o que aconteceu? Eu estava trabalhando numa cabine. Quem vem na cabine me chamar? O subgerente. Aí ele bate na cabine, eu olho, ele abre a porta e ele fala o que para mim? Telefonema para você, com aquela cara. Aí eu olhei, meu Deus do céu. Já avisei lá em casa para não ligar. Não tinha negócio de celular, não tinha nada disso não. Já avisei para não ligar. Quando eu atendo, quem era? Minha esposa. Sabe o que ela disse? Amor, estou grávida. Gente, pense na minha reação. Que vergonha. Olha, eu não rompi com medo. Eu falei, que bom. Pô, que interessante isso. Não rompi com medo. Não rompi, ali era para romper, que me mande embora. Eu marquei o momento do anúncio da gravidez de Milena. Me perdoa, minha filha. Eu marquei
como um momento que era de celebração, eu estava ali travado. Ele assim sentado e eu travado. E eu, oh, que bom, meu amor. Ela, amor, eu estou grávida, amor. Ela gritando do outro lado, eu, que legal. Quando eu desligo o telefone, eu olho para ele, aí o meu em choque, minha esposa está grávida. Aí ele, legal, é! Eu esqueci que para aquilo era notícia que podia ligar, né? Mas olha, gente, tem horas que a gente tem que romper. Ao ver essas vidas, ao ver o testemunho, quando eu li o testemunho de vocês, não tem como não glorificar o Senhor. Não existe medo, barreiras, imposições, cultura que possa me impedir de glorificar e dizer, tu és Deus, tu és Senhor, tu és vivo. Não tem como não glorificar. Não tem como não se alegrar. O Senhor veio para nos libertar desses medos. O Evangelho, ao contrário do que muita gente pensa, não tem nada a ver com religião. A religião aprisiona, a religião impõe, a religião diz, não vai entrar na sinagoga, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Tá. O Evangelho diz, você é livre. Livre. E eu termino dizendo que Jesus o encontrou, como Jesus encontrou cada um de vocês. Ele foi atrás daquele jovem. Aquele jovem foi questionado, aquele jovem foi ridicularizado. E muitas vezes vocês vão ser. Foram dito para ele, quem é você para dar exemplo? Você nasceu cego, você nasceu cheio de pecado, você nasceu cheio de karma. Aquelas pessoas o rejeitaram, porque ele só queria dizer, eu não sei, mas eu era cego e agora eu vejo. Como vocês têm dito, eu era cego e agora eu vejo. Não porque vocês encontraram uma religião, não porque vocês encontraram uma denominação, não porque vocês encontraram um movimento religioso, mas porque vocês encontraram aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Vocês encontraram aquele que Pedro disse, para onde irei, se só tu tem palavra de vida eterna? E é isso que Jesus fez. Jesus o encontrou. Lá em João 9, versículo 29, já estou terminando, para a gente batizá-los. João 9, 29. Os religiosos, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Está falando de Jesus, né? Não sabemos de onde ele é. O jovem respondeu, disse, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, olha o jovem falando, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu é nascido todo em pecados e nos ensina a nós, e expulsaram-no. É assim que se age. Eles não conseguem dialogar. Eles expulsam, eles ridicularizam, eles menosprezam pelo carro que você tem, pela casa que você tem, pelo lugar que você mora, porque eles não entendem que independente de onde você mora, o que você tem o maior tesouro que alguém possa ter. Versículo 35, olha que coisa linda, vocês aqui, olha que coisa linda do versículo 35. Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrando-o disse-lhes, Jesus encontrou ele. Aquilo podia ter morrido, já dei vista a ele. Não, Jesus foi atrás dele. Quando soube que ele tinha sido expulso, disse-lhe, versículo 35, crês tu no Filho de Deus? E foi a resposta que vocês disseram. Vocês creem no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E aí vocês disseram, quem é ele? Nos ensina. E aí veio uma equipe para ensinar vocês. E Jesus lhe disse, tu já os tem visto. E olha que coisa linda. Aquele que não via, agora vê. E é aquele que fala com você. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. É o que vocês estão fazendo aqui. Vocês enfrentaram medo, pressão, para o adorar, para o assumir, para dizer, eu creio. E ele o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo,
a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vocês não precisam temer. Vocês não precisam deixar que o medo da imposição os impeça de assumi-lo publicamente. É isso que vocês venceram, para nessa noite vocês descerem essa água e declarar publicamente: eu creio que tu és o Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus. A partir dessa noite, você que está aqui, nós já começamos uma nova turma, um novo grupo, pessoas que vão enfrentar o medo e vão dizer: eu quero assumir Jesus publicamente. Chega de estar em cima do muro, chega de ter medo do que possa acontecer comigo, porque eu entendi que o melhor presente que eu possa ter é Ele. E eu posso vencer o medo e celebrar as vitórias que Ele traz na minha vida. Ainda que isso me custe meu emprego, ainda que isso me custe meus amigos, ainda que isso me custe algumas portas que vão se fechar. Eu quero enfrentar esse medo, porque eu entendo que não tem coisa melhor do que assumir Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Enquanto o pessoal do louvor vem para cá, eu queria orar. Senhor, nós oramos a Ti. Nós oramos porque enfrentamos medos, pressões, imposições. E, Pai, nós temos orado como igreja que a gente não seja esses que são uma ferramenta de medo. Aqui não pode haver coação, como foi dito na oferta. Aqui não pode haver constrangimento. Aqui não pode haver prisão. Aqui não pode haver gaiola. Aqui não pode haver nenhum tipo, Senhor, de imposição. Porque nós somos livres em Ti. Livres para assumir a fé que temos. Livre para dizer que Te amamos. Livre para dizer que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Livres para viver na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque aqui há 4 pessoas que declararam, que decidiram enfrentar os medos, as imposições, para assumir a sua fé publicamente. E se tem alguém aqui que ainda não fez isso, que haja tempo, que haja chance, Pai, que essa pessoa possa se aproximar e querer viver e vivenciar também essa experiência de declarar publicamente a sua fé. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.